Muito boa tarde, minha Paraíba. Nesse clima que a gente começa mais uma edição do seu Rede Verdade, nessa segunda-feira, abrindo a semana, comecinho do mês de setembro amarelo, mês de prevenção, né, ao suicídio. A gente vai discutir aqui desse assunto com a psicóloga Alice Santos, ela que está sempre dando aqui uma contribuição dentro da programação da sua TV Arapuã. Vamos falar também sobre o Wesley Safadão, que deu um pausa aí nos shows, né, na carreira, para poder se cuidar, da cabeça. Vamos tratar desse assunto também, mas antes deixa eu tratar aqui algumas informações da política, e a primeira delas é bem triste, né? A Paraíba acompanhou no final de semana um acidente trágico que acabou levando à morte do jovem secretário legislativo aqui da Assembleia Legislativa, o Guilherme Castro. Muita comoção, muita emoção da classe política toda no sepultamento do jovem Guilherme Castro. O sábado de lazer para Guilherme de Castro, de 28 anos de idade, se transformou em tragédia. Um acidente de moto aquática tirou a vida do secretário legislativo geral da Assembleia Legislativa. O acidente foi dentro de um mangue na praia do Jacaré, em Cabedelo. Estava no jet ski com um amigo e na vinda para o lado da praia ele entrou no mangue e bateu no mangue lá. Acredito em árvores submersas. Pronto, levou um corte muito profundo na perna e o resultado é que veio a óbito. O advogado Gildervan Carvalho, que estava com Guilherme no jet ski, ficou ferido no acidente, mas já teve alta. O velório de Guilherme de Castro foi realizado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa. Muita gente foi se despedir do secretário legislativo geral. Guilherme, além de desenvolver bem a função que exercia, conseguiu muita amizade, respeito e admiração no mundo político. O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, decretou luto oficial de 3 dias no Poder Legislativo pela morte do servidor da casa. O Guilherme era uma pessoa que tinha unanimidade na casa, pessoa tranquila, humilde, competente, dedicado à Assembleia. E a gente tem um sofrimento muito grande, uma saudade muito grande, porque ele vai deixar uma lacuna muito grande aqui na casa das pessoas. Ele conseguiu ser unanimidade, ele conseguiu dialogar com todos, nas mais diversas dificuldades ele conseguia dialogar com todos, com seu jeito peculiar de ser enquanto cidadão, enquanto pessoa humana. A Assembleia fica mais pobre, fica menor. É o sentimento do nosso presidente Adriano, de todos nós, deputados e deputadas, dos servidores da casa, é o sentimento dessa família, Assembleia Legislativa da Paraíba. Esse parceiro, esse amigo, esse companheiro, um talento, um advogado com bastante tamanho, apesar da pouca idade, com bastante experiência, maturidade. Nós chegamos aqui juntos, ambos com a idade muito parecida, acho que 24 anos ele um pouco mais novo, 20, 21. E durante 4 anos nós convivemos todos os dias. E a partir de então criamos uma grande amizade. O velório foi realizado durante todo o domingo. O enterro aconteceu no final da tarde no cemitério Parque das Acácias, em João Pessoa. Tá aí, muito triste, nossos sentimentos todos à família e os amigos do jovem Guilherme de Castro. Hoje pela manhã o prefeito Cícero Lucena lançou ali um programa, um app, tornando ali boa parte dos serviços e acesso aos serviços da prefeitura na palma da mão, digital, para que os cidadãos pudessem acompanhar. Nossa equipe esteve lá, o Washington Luiz esteve lá, acompanhou o lançamento desse app e trouxe uma fala forte do prefeito Cícero Lucena, rebatendo o deputado Rui Carneiro. O deputado Rui Carneiro falou em apagão administrativo, falou ali, fez algumas denúncias em relação à prefeitura de João Pessoa. Cícero respondeu, o deputado já criando esse clima quente para as eleições de 2024, que se acompanha aqui na Arapuã. Vamos ver como é que foi e o que é que falou o prefeito Cícero Lucena.
O prefeito Cícero Lucena participou na manhã desta segunda-feira de uma solenidade João Pessoa na palma da mão. Ao ser questionado sobre política e as declarações do deputado federal Rui Carneiro na semana passada, o prefeito respondeu. Esquema entende ele. Eu não estou preocupado, eu só lamento, e eu acho que falo até mais como cidadão do que mesmo como prefeito, é que determinadas pessoas que foram eleitas para determinado cargo cumprem outros papéis e querem antecipar uma eleição que só interessa a ele. Com certeza faça uma pesquisa e veja se interessa ao povo essa antecipação de eleição. Tá, e o debate vai esquentar aí aqui pela prefeitura, na disputa pela prefeitura de João Pessoa. Olha só, o cantor Wesley Safadão, neste final de semana, num depoimento após um show em Natal, desabafou que está com problemas de saúde mental. Vamos acompanhar o que é que falou o Wesley Safadão. Não estou tão bem esses últimos dias e hoje foi um dia muito difícil, já tem uns 2, 3 dias que eu não consigo dormir direito. E quando eu subi aqui, na verdade me deram um sossega-leão hoje, 5 horas da tarde, 6 horas, e eu dei um cochilo e consegui realizar esse show de hoje. Mas não consegui dar o meu melhor aqui para vocês, mas vocês podem ter certeza que a próxima vez que eu vier a Natal, eu vou buscar fazer o meu melhor, tá? Que Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. Como eu disse, assim que eu subi nesse palco, que eu vi essa multidão e vocês cantando, isso nos dá forças e a gente, é Deus e vocês que dão forças pra gente realizar aqui em cima do palco, tá? A vontade é de ficar um pouco mais, mas já tá batendo 3 horas, eu tenho que aprender a me respeitar e cuidar um pouco. Para quem não está entendendo o que é que o Safadão tem, na verdade é cabeça, é mental, tá? Enfim, nas redes sociais eu falo. Um beijo, gente, muito obrigado, que Deus abençoe e até breve, Natal. Aí eu vivo. Olha aí, bem pesado, né? Isso foi agora no final de semana e um dos primeiros shows que ele ia realizar depois desse show aí, quer dizer, que está cancelado, né? Que foi cancelado, foi aqui na Paraíba, no município de São Bento. Ele ia fazer um show amanhã, terça-feira, no município de São Bento, e aí, em função dessa fala aí, ele cancelou. Doutora Alice Santos, psicóloga, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. A gente fica imaginando que esses transtornos, essa depressão, ansiedade, só dá em quem tem problema financeiro, quem está com problema de autoestima porque não tem, está abandonado, ninguém gosta dele, ninguém dá atenção. São coisas que não atingem, não deveriam atingir o Wesley Safadão, que tem ali o seu retorno financeiro, sua fama, milhares de fãs, milhões de fãs no Brasil como um todo, mas tem problemas mentais. Como explicar isso? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Grata desde já pelo convite. De fato, Luiz, os problemas de saúde mental, a ansiedade e a depressão não escolhem ninguém. Não escolhem etnia, não escolhem classe social, não escolhem nenhum tipo de determinante, né? Inclusive, por isso se considera a depressão como um transtorno multifatorial. Então, por mais que ele tenha esse viés, né, de atingir a saúde mental, ele tem uma série de outros impactos. Então, por exemplo, doenças psicossomáticas podem afetar a saúde física. E aí eu relembro aí, para quem não lembra, que o Wesley, há um tempo atrás, teve um problema de coluna, né? Alguma coisa relacionada à hérnia de disco, enfim, algum problema que agravou o estado de saúde dele, que ele precisou fazer uma pausa. E aí a gente não sabe, mas talvez isso já tenha sido um indicativo, né, da saúde mental afetando a saúde física dele. E é uma pessoa com dinheiro, é uma pessoa com fama, né, com status social muito bem estabelecido, mas que não passou aí isento da depressão. O excesso de trabalho, a agenda de Wesley deve ser algo surpreendente, né? Assim, mais de 30 shows por mês. Essa agenda de trabalho, ela é também uma causa, e aí ele é um artista, mas pode ser com um professor, pode ser com um médico, sim, pode ser com um jornalista, com um psicólogo, para quem está, enfim. O excesso de ocupação, sei que você deu tempo ali para o descanso, para o lazer, para a família, para a espiritualidade, inclusive. Pode ser uma causa? Com certeza. E já antecipo que é uma causa na maioria das vezes, né? A gente vive hoje numa geração muito acelerada, né, muito urgente. Eu costumo dizer que se a gente parar para se perceber, a gente parece estar sempre atrasado para alguma coisa. Então, dirigir é uma coisa que raramente a gente faz com calma.
mesmo que nós estejamos dentro do horário planejado, a gente sempre está dirigindo acelerado para algum lugar, querendo se antecipar para alguma coisa. E essa sociedade urgente, essa sociedade da urgência, produz uma série de efeitos. E aí ele vive uma agenda de shows, muitas vezes um show emendado no outro, pouquíssimo tempo de descanso, provavelmente uma alimentação que está longe de ser balanceada. E sono também, que não... Isso. Ele mesmo revela aí 3 dias sem dormir, né? E conseguiu tirar um cochilo, como ele mesmo diz antes do show, por causa de um remédio, um psicotrópico. E aí é um sono que não é reparador. É um sono desgastante, não vai reparar o esforço que ele está tendo, o desgaste que ele está tendo. Está longe de ser um sono reparador. E quem sabe o quanto de tempo ele está dedicando para atividade física, para lazer, possivelmente pouquíssimo tempo. E sendo pouco, não estava sendo suficiente para manter a saúde mental dele equilibrada. Ô, doutora Alice, a gente viu outros artistas já passando por isso que o Wesley Safadão está passando aí. Padre Marcelo Rossi, padres inclusive, né? Padre Fábio de Mello, o Whindersson Nunes, aquele humorista aí. Isso. Existe também uma carga, além desse excesso de trabalho, existe uma carga de exposição ao público, ou seja, um tipo de trabalho que a pessoa está sempre diante de milhões de pessoas, está sempre diante de você estar com a imagem boa, com a voz boa, com, enfim. Isso é uma carga a mais? Com certeza, Luiz. Estar em frente ao público 24 horas por dia não é fácil, né? Quem não é figura já gera pública... Descarga, já... Isso. Quem nem é figura pública já sente certa dificuldade em se sentir mais recluso, em se permitir estar em locais com menos exposição, porque muitas vezes o trabalho acaba nos sugando muito. Imagina quem é uma figura pública. Ele hoje é um dos maiores artistas a nível nacional, né? Tem uma carreira super consolidada. E aí dificilmente ele vai ter o lazer que nós temos, de ir a um shopping, de ir a uma praia, sem ser reconhecido e, enfim, conseguir aproveitar o ócio, né, o não fazer nada. O ócio, ele também é terapêutico, não é uma terapia, mas é terapêutico. E falando em terapia, a gente não sabe também se ele estava sendo acompanhado, né? Terapia é para todo mundo, as pessoas precisam sim buscar auxílio psicológico e a gente não sabe como é que estava sendo esse suporte. Então essa exposição, sem dúvidas, colaborou bastante. E olha que desse depoimento dele aí foi bem rápido, né? Porque ele deu esse depoimento dizendo que ia pausar e já pausou mesmo, tanto que eu repito, amanhã já tinha um show em São Bento. Eu estava, inclusive, em São Bento agora nessa semana. A cidade inteira estava esperando pelo show. O prefeito estava no Arapuã, na verdade, agora, o prefeito de São Bento, Jacques, dizendo que vai haver ali está tratando com a assessoria de Wesley, vai haver uma substituição. Provavelmente Bel Marques vai substituir Wesley Safadão no show amanhã em São Bento. Inclusive de forma solidária. Ele disse, olha, eu vou para poder preencher esse buraco mesmo lá com Wesley Safadão. Mas ele estava com o show marcado também para João Pessoa, o Garota VIP, no dia 14 de outubro, não é isso? E também, naturalmente, foi cancelado já, né? Esse show que estava marcado aí para outubro, dia 14 de outubro. Também aí entra, enfim, está ali em suspenso, né? Talvez ele consiga o restabelecimento e possa cumprir um retorno na agenda. Mas, por hora, é um urgente e emergente. Como é que a gente consegue perceber que está indo por um caminho desse? Ele chegou no ápice ali e tem que parar de alguma forma. Quais são os sinais que, enfim, podem ser dados para que a gente vá percebendo, olha, eu estou errado, eu estou trabalhando demais aqui, eu estou focando muito numa coisa, esquecendo os outros itens do ciclo da vida, né? Relação social, família e tudo. Que sinais podem ser apontados aí? Luiz, esse é o mais difícil, na verdade, né? Porque muitas vezes nós normalizamos sinais que não devem ser normalizados. Então, aquela inquietação, aquelas palpitações, em momentos que não é para acontecer, aquela inquietação, aquela angústia, às vezes você está com expectativa extrema em relação a um evento futuro e isso pode se agravar tanto que essa expectativa, essa angústia, ela acaba tomando todas as partes de sua vida. Então, o corpo ele tem um mecanismo fisiológico normal e, enfim, que deve funcionar de maneira adequada. Quando a gente está frente a algum estímulo aversivo, algum estímulo negativo, a gente pode desenvolver aquele mecanismo de luta ou fuga, né? A gente tem sudorese, a gente tem palpitação, nosso batimento cardíaco acelera. Só que quando isso passa a ser uma constante, isso passa a ser extremamente comum, inclusive os manuais diagnósticos vão estabelecer alguns sinais com a persistência de quase todos os dias durante 6 meses. Então veja que é algo muito contínuo para você fechar um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Então, irritabilidade constante, dificuldade de sono, podendo inclusive evoluir para um transtorno de sono, angústia, tristeza profunda, falta de motivação. Então, prestar atenção, inclusive, em coisas que antes lhe motivavam,
né? Que você esperava muito por aquilo, que aquilo gerava em você uma felicidade e que hoje não. Você já não sente mais isso. Então, são pequenos sinais que não devem ser normalizados e que vocês devem, né? Nós devemos sempre buscar um apoio psicológico, um psicólogo credenciado, sério, para tratar dessa questão da saúde mental e prevenir outros agravos. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, prevenir outros agravos. Nessa caminhada que o Wesley iria aí, é claro que você não está acompanhando o caso dele especificamente, Sim. né? Mas assim, aparentemente os sinais, se ele insistisse e esticasse mais essa corda, você pode pensar, inclusive, nas piores Com certeza, com certeza. Veja que ele fala, Luiz, em crise de ansiedade, crises de ansiedade. Então, veja que ele não está mais, inclusive a assessoria dele usou esse termo, algumas crises de ansiedade. Ele não está mais numa condição de sintomas ansiogênicos, ele já estava numa condição de crise, isso já tinha subido mais um degrau. E para ele chegar nisso, a situação já tinha se agravado e poderia, inclusive, desenvolver um transtorno de pânico, crises de pânico. E a gente sabe que dentro da saúde mental, quando esse quadro evolui de maneira acelerada, pode chegar a culminar, inclusive, no evento drástico, que é o suicídio e que é tema, inclusive, desse mês de setembro. O Setembro Amarelo, ele é nacionalmente conhecido como mês de prevenção ao suicídio, onde a gente fala muito sobre a valorização da vida. A gente tem, é um tema complexo, inclusive, mas esses casos têm que ser interrompidos para que eles não gerem esse ciclo. Tem logo um sentimento de depois de perda de razão da vida, de viver, mesmo com a fama toda, mesmo com o dinheiro todo, você perde um certo propósito, né? Isso. O dinheiro, ele não vai suprir, né? As pessoas dizem, mas fulano é rico. A gente tem inúmeros artistas aí, você citou alguns no início, artistas que tinham tudo, Michael Jackson, por exemplo, tinha tudo, tinha fama, outros artistas que acabaram se entregando às drogas, se suicidaram, enfim. Isso é um quadro, isso é uma situação extrema. E se a gente normaliza o que vem antes, se a gente fecha os olhos para o que vem antes, isso pode se aproximar cada vez mais. Então, buscar por um apoio psicológico, não achar que psicólogo é só para quem está com um transtorno psiquiátrico, não. A psicologia, ela se dedica sim à saúde mental, e não só na parte clínica, Luiz. Na parte do trabalho, né? Melhorando as relações laborais para que o trabalhador possa ter uma saúde mental melhor. E você, cidadão, pode e deve buscar, inclusive, serviços gratuitos, né? O SUS hoje conta com diversas equipes multidisciplinares que disponibilizam esse apoio à saúde mental e não deixar isso para a última hora, de modo nenhum. Muito bom. Para prevenção contra o suicídio, o que é que tem de encaminhamento aí que pode ser feito, que é importante ser feito aí? Então, as entidades do Conselho Federal, dos Conselhos Regionais de Psicologia, têm feito campanhas, né? Não só durante o setembro, mas a gente dá uma atenção maior durante esse mês de setembro. As empresas também têm se dedicado muito a fortalecer esse tema. As escolas são locais, enfim, especiais e privilegiados aí para a gente tratar sobre esse tema, considerando inclusive a parcela dos jovens. Então, é importante ter acesso à informação em primeiro lugar e conhecer serviços a que você pode recorrer. A gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que disponibiliza inclusive uma linha telefônica para que a pessoa possa acessar se tiver em uma situação de desespero. A gente tem o PASME aqui na Paraíba, que é o pronto atendimento de saúde mental para pessoas que estão em crise. E como eu disse, o próprio SUS oferece esse tratamento, né? Além disso, a gente tem as clínicas e escolas das universidades federais, das universidades estaduais e das instituições de ensino superior privadas também. Então, é uma gama aí de serviços que a população pode e deve acessar e tentar prevenir, né? Eu não gosto muito de usar o termo prevenção, mas eu acho que estar alerta aos sinais é importante, para que a gente evite uma situação pior. Para a gente fechar, para a gente concluir, assim, que mensagem, claro, em linhas gerais, quando chega no seu consultório, você percebe ali sinais e predisposição do paciente ou da paciente enfim, em suicídio e tal. Em linhas gerais, qual é a mensagem, qual é o conteúdo, qual é a abordagem que deve ser dada? E aí eu aproveito até para concluir aí com alguma mensagem nesse sentido. Sim. Como eu falei, o suicídio, né, a ideação suicida, ela é uma questão extrema. E aí eu queria voltar alguns degraus, alguns capítulos para trás e tentar atingir aí o cidadão, a cidadã comum, que está aí às vezes almoçando, está indo para o trabalho, está assistindo, está acompanhando pelo YouTube. E aí pense sobre questões que muitas vezes você não está se permitindo pensar, né? Algumas questões que têm lhe feito mal e que muitas vezes você deixa isso para debaixo do tapete, varre isso para debaixo do tapete e acredita que vai passar. Então, dê espaço a isso, se permita identificar quais são essas questões
E se forem questões de fato que estejam lhe afetando, busque acompanhamento psicológico. Luiz, é importante ressaltar, não é besteira, não é bobagem, não vai passar só por passar. Saúde mental não é brincadeira, nossa mente comanda o nosso corpo e não o contrário. Então eu deixo como mensagem para as pessoas, procurem um psicólogo, valorizem o cuidado da saúde mental de vocês, porque se a gente não cuida da nossa mente, a nossa mente uma hora vai nos parar. Doutora Alice Santos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e sua palavra aqui no Rede Verdade. Muito obrigada, agradeço pelo convite. Bom demais. Bom, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Lembrando que hoje tem Frente a Frente aqui na TV Arapuã, 9h30 da noite. Eu vou estar frente a frente com a secretária de Saúde de João Pessoa. A primeira entrevista em estúdio de Janine Lucena aqui na TV Arapuã. E até amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra aqui no Rede Verdade. E Maria Santinha era bem comportadinha, não ia pra baladinha e nunca traiu ninguém. Chama! Um certo dia o seu love saiu da linha e foi trair Mariazinha. Aí ela sofreu por 100. Atenção! Ela bebeu, lembrou, chorou, ficou solteira, mas agora superou.